Olá, boa noite. Está no ar o Aparecida Debate, nosso espaço para reflexões sobre temas pertinentes a toda a sociedade brasileira. Nossa intenção, você já sabe, é fazer com que você se informe e forme a sua própria opinião. Hoje vamos falar sobre o coronavírus nas comunidades. No início do mês de maio, registros apontaram que óbitos nas favelas do Rio de Janeiro aumentaram 10 vezes mais em um mês. Como lidar com essa situação? Nossos convidados conversam com a gente via internet. Recebo aqui Mário Sérgio de Souza, o Mário Love, é ex-atleta de futebol profissional e fisioterapeuta de formação. Nascido e criado na Vila Kennedy, favela da Zona Oeste do Rio de Janeiro, tem uma academia nesta comunidade. Também é coordenador de esportes da Central Única das Favelas e, durante o isolamento social por conta da Covid-19, montou um escritório de crise na Vila Kennedy e de onde está capitaneando as ações da CUFA na favela, referentes aos projetos CUFA contra o vírus e Mães da Favela. Muito boa noite, obrigado pela sua participação com a gente. Boa noite, eu que agradeço o convite. Na verdade, deixar as informações aqui transparecerem é extremamente importante para todos nós. Nós também recebemos aqui Renê Silva. Ele é jornalista, editor-chefe do Voz das Comunidades, jornal que ele fundou com 11 anos de idade para a comunidade do Morro do Adeus, uma das 13 que formam o conjunto de favelas do Alemão. Atualmente, o Voz é um portal de notícias que cobre as favelas do Rio de Janeiro e mantém um painel atualizado com dados das doenças na comunidade. Muito boa noite, Renê, obrigado pela sua participação. Boa noite, obrigado pelo convite. Bom, vamos acompanhar agora uma matéria que a nossa equipe preparou para introduzir o nosso debate. Pode ter demorado um pouco, mas a pandemia também chegou às periferias das grandes cidades. Situação que evidencia ainda mais a desigualdade social entre os trabalhadores que moram nas comunidades e os que vivem em outras regiões. Nesse momento de pandemia, desde o dia 17 de março, encerramos as nossas atividades porque já tínhamos o entendimento que seria complicado estar com as atividades abertas do São Mateus em movimento e a periferia estava prestes a ser atingida pelo vírus. Com a paralisação nas outras atividades culturais do projeto, o Fernando aproveitou o engajamento nas comunidades em São Mateus, Vila Paiva e outras da Zona Norte de São Paulo para dar assistência às famílias mais atingidas pela crise. Vendo a situação da população perdendo o emprego, tendo que ficar mais em casa, sem renda, começamos a fazer o nosso trabalho de arrecadação de alimentação, produto de higiene e limpeza, denominado São Mateus em Movimento contra o Vírus e contra a Fome. Então, estamos arrecadando ainda e todo sábado, desde o dia 4 de abril, estamos atendendo por sábado cerca de 100 a 120 famílias no mínimo. Exemplos de solidariedade entre a própria comunidade são replicados por vários outros estados, e nem sempre com a mesma estrutura. Na Rocinha, a maior favela do país, uma moradora conta com a ajuda de alguns amigos e leva itens básicos de limpeza e alimentação para quem não consegue ter a certeza de que conseguirá a renda no final do dia. Eu tenho muito conhecimento, então as pessoas me fazem doações de coisas, e eu sei onde está o foco do problema nesse momento de pandemia. Aí eu vou lá e tento ajudar as pessoas que eu realmente sei que estão precisando. Entendeu? Porque as ONGs, os outros, eles abrangem uma quantidade maior. Que é muita gente pedindo, mas tem pessoas que já pegaram e outras não. Eu sou essa formiguinha que vou lá e faço o trabalho com aquele que não pegou nada. Uma tentativa de amenizar o impacto da doença nas periferias, principalmente pela dificuldade de se controlar a propagação do vírus nessas áreas. A comunidade da Rocinha, a favela da Rocinha, ela é uma das comunidades que tem mais índice de tuberculose. Então, assim, penso que as pessoas deveriam respeitar mais, tá? As pessoas continuam andando na rua, muitos sem máscara.
Porque um se protege, o outro não se protege e leva a doença para dentro de casa. Numa situação como essa que a gente está vivendo, do combate a uma pandemia, se vocês não tomarem esse tipo de iniciativa, a ajuda não vai chegar? O poder público ele demora de fato para chegar aí? Haja vista que o poder público ele sempre esteve presente dentro das favelas, né? Através da repressão, né? E parece uma coisa, eles impõem a repressão dentro da comunidade e querem retirar a educação, né? Se tivéssemos, desde o início, o amparo do poder público perante a educação, São Mateus, assim como outras regiões de São Paulo, não seria uma das maiores afetadas pelo vírus, né, por conta da educação. Então, a população já teria o entendimento do isolamento social, né. Então, nesse momento de pandemia, a gente entendeu que a gente não poderia ficar de fora também, né, de buscar um apoio para dentro da comunidade. Toda a comunidade em si teria que ter uma liderança para estar buscando. O poder público, ele vai fazer o máximo para não chegar, mas se tiver uma liderança, chega mais rápido. Em meio a tanta dificuldade, a solidariedade ela sempre sobressai. Mas nós estamos ouvindo, estamos falando o Fique em Casa. Eu gostaria de saber de vocês, nossos convidados, como o Fique em Casa está sendo absorvido pelas pessoas que vivem nas favelas. Vamos começar com o Renê. Olha, aqui no Complexo do Alemão, por exemplo, né, o Fique em Casa, logo no início da pandemia, ele foi muito levado a sério. Muitas pessoas começaram a ficar dentro de casa, muitas pessoas com aquele medo, com receio, né? Mas depois que as pessoas começaram a ver que tinha muita gente ainda indo para a rua, muita gente sem máscara, outras pessoas acabaram repetindo esse comportamento. Então, infelizmente, muita gente hoje ainda continua nas ruas, muita gente, os comércios que já haviam fechado voltaram a reabrir, e não só por esse motivo, né, por inúmeros outros motivos. Eu acho que os efeitos colaterais dessa pandemia do coronavírus chegaram antes do próprio vírus dentro da favela. Né? Por exemplo, a fome foi um problema que chegou antes mesmo da gente ter casos de pessoas sentindo sintomas do vírus. Né? A gente começou a ver pessoas sentindo sintomas aqui sim, mas primeiro a gente começou a ver que as pessoas estavam sendo demitidas dos seus empregos, as pessoas que vendem água de coco na praia não estavam conseguindo trabalhar, o camelô que vende no trem, no metrô, no ônibus, enfim. Né? Então o Fique em Casa nosso sempre foi muito mais complexo, muito mais complicado do que em qualquer outra região do país. Mário. Então, boa noite, Renato. Boa noite, Renê. Tudo bem? Na verdade, existe um problema pré-Covid dentro dos territórios, né? Já de longa data e estabelecido. E me chama muita atenção que é um problema pré-existente que traz um impacto social muito grande dentro desses territórios. Então, assim como o Renê falou e outros pares de outros territórios comentaram, inclusive no vídeo, na verdade, estes problemas sociais acabaram sendo exacerbados com a situação do Covid dentro das periferias. Mas nós sabíamos e identificamos que a favela seria o cenário ideal para a propagação do Covid nesse momento de pandemia. E aí, amparado pela ausência do poder público no que diz a presença principalmente dos segmentos de saúde e sanitárias, isso acabou alarmando. E geograficamente, a favela ela não é condizente com a realidade do Fique em Casa. São becos, vielas minúsculos, né, logradouros minúsculos, casas pequenas com mais de 5, 6 habitantes, e aí quando a gente leva essa realidade para a ponta, a gente entende que é extremamente difícil realmente cumprir essa determinação de decreto pelas nossas autoridades. Mas a favela até aqui, ela vem dando bons exemplos. Ela tem tentado ressurgir ou insurgir meio à diversidade já pré-existente e tentando seguir os parâmetros. Então, assim, muito fruto do controle que a própria favela vem fazendo, acaba, de alguma forma, achatando os números dentro desses territórios, entende? É isso.
Como se proteger em meio a essa realidade? Olha, é um desafio muito grande, se proteger dentro dessa realidade, porque como que você faz, né? Como agora o Mário acabou de falar, a gente tem a realidade das favelas, os becos e vielas são muito difíceis, é muito complexo, né? Como que você vai falar para uma pessoa que, sei lá, que mora numa casa que tem 10, 15 pessoas, né? Com 2, 3 cômodos no máximo, como que você vai falar para as pessoas que elas têm que ficar em isolamento social, tendo 15 pessoas na mesma casa, 10 pessoas numa mesma casa? Alguém vai sair em algum momento, e se essa pessoa pegar, com certeza todas as outras vão pegar e vão ficar contaminadas, porque a gente não tem um mínimo de prevenção, né? No início da pandemia, a gente começou a bater muito na tecla, por exemplo, de um item muito básico, né, que sempre foi um problema grave dentro das favelas, que é a falta de água. E durante esse momento de pandemia, a gente observou muitos lugares, muitas favelas do Rio de Janeiro e do Brasil, faltando água, que é o básico para se fazer a higienização. Como você vai fazer uma prevenção do coronavírus se você não tem água e sabão? É praticamente impossível. Então a gente começou a bater muito nessa tecla, cobrar do governo, cobrar das autoridades, para que esse problema pudesse ser resolvido, pudesse ser amenizado de alguma forma. E o trabalho que a gente vem fazendo, seja a CUFA, seja os gabinetes de crise montados, as frentes que vem fazendo em várias favelas do Rio de Janeiro e do Brasil, né, é justamente de tentar diminuir o impacto. Porque o impacto a gente já sabia que iria acontecer, né, nós já sabíamos que a gente ia sofrer muito mais do que qualquer outra região da cidade, qualquer outra região do mundo, pela nossa realidade, pela nossa complexidade, as pessoas morarem muito perto, os becos serem muito justos, tudo muito perto. Então a gente pensou em maneiras de tentar diminuir o impacto que já sabia que ia sofrer. Mário. Então, na verdade é uma realidade, inclusive um dos programas que nós criamos, que foi através do Celso Ataíde, de uma pesquisa do Instituto Locomotiva, foi exatamente para identificar quem seria afetado primeiro e em quem mais essa pandemia impactaria nesse primeiro momento. A realidade geográfica desses territórios não é condizente com aquilo que está sendo pedido pelas autoridades. E aí, muito fruto de não ter feito nenhuma intervenção até o presente momento. Então, assim, a complexidade geográfica, territorial, né, logística dentro desses territórios, para você levar o mínimo de dignidade para essas famílias, é enorme. Muito fruto da ausência do poder público durante décadas, né? Então, assim, e aí no momento que vem uma pandemia, a gente já compreende, entende que, na verdade, esses moradores serão extremamente impactados social, né, economicamente e, obviamente, na sua saúde, muito fruto dessa lógica não ter sido respeitada previamente. Então, assim, o Covid, ele veio exatamente num momento muito crítico, né, de estruturação sociopolítica brasileira, porém, ele acaba demonstrando todas as fraquezas que a favela já possuía desde então, pela ausência desse mesmo poder público. Nós vimos na matéria a questão da solidariedade. Eu queria saber de vocês, ela é muito mais forte entre os próprios moradores da comunidade ou ela é forte também das pessoas que vivem fora da comunidade? René. Então, acho que a realidade de quem mora na favela, em geral, seja qual for no Brasil, né, a gente tem uma empatia já que é da gente, né, do morador de favela, de estar próximo, de ajudar. Se eu ganhei uma cesta básica, eu vou dividir com o outro. Se eu ganhei uma coisa, eu vou dividir com o meu vizinho, com o meu amigo. Então, tem um efeito de solidariedade muito grande acontecendo, surgindo, né? Na verdade, que já existia, mas assim, se ampliando cada vez mais em vários estados agora nesse momento. E o que eu percebo é que a solidariedade, nesse momento de pandemia, ela está sendo feita pelos próprios moradores de favela. Existem doações de fora, tem empresas, pessoas de fora que têm contribuído e tem sido muito importante, mas no dia a dia, na prática, quem está subindo o morro, quem está levando a cesta básica, quem está trocando gás,
quem está fazendo as coisas ali no dia a dia, no impacto direto com a vida dos moradores, são as pessoas da favela. Então, a favela própria é aquele famoso nós por nós, né? A gente pela gente mesmo, cuidando dos nossos. Então, acho que a favela tem um papel importantíssimo e os próprios favelados estão fazendo muita coisa, né? E acho que até é importante trazer esse debate, porque, por muitas vezes, ONGs no nosso país são criticadas, né? Muitas ONGs já foram criticadas e são criticadas em vários momentos, principalmente por várias atuações. E nesse momento de pandemia, a gente está vendo a importância que tem as ONGs, as organizações não governamentais, tem uma importância fundamental para a gente sobreviver em meio a essa pandemia que a gente está vivendo, porque as ajudas do governo federal, estadual e municipal, elas não chegaram dentro desses territórios, não chegaram, seja na área de saúde, seja na área de educação, porque na área de educação, quem está fazendo a cópia para os alunos estudarem dentro de casa é uma ONG. Uma ONG está imprimindo todo o trabalho da escola, de alguns alunos aqui do Complexo do Alemão, para que os alunos consigam continuar fazendo o trabalho dentro de casa. Porque não tem acesso à internet, não tem aula online, então vai ter que fazer por apostila. E a escola não está oferecendo apostila, são as ONGs que estão fazendo esse papel. A saúde, as UPAs e clínicas da família, por exemplo, estão recebendo doações de gabinetes de crises, de várias favelas que foram montadas pelas próprias pessoas das favelas. Então, a gente tem um desafio gigantesco dentro dessas favelas, porque, além de não ter assistência para os moradores, também não tem assistência para as outras áreas, como saúde, educação, saneamento básico, que é o básico que deveria estar sendo oferecido nesse momento. Mário? Solidariedade. Quem mais praticou, de fato, foi o próprio morador de favela, foi o favelado. Mas foi um momento de ressignificados, né? E eu percebo, o Renê vai concordar comigo, foi um momento da gente trabalhar a escuta ativa, ou seja, escutar a queixa, entender e ouvir a ponta, ouvir quem está sofrendo mais, tem sido extremamente importante. E aí, eu quero ressaltar aqui que isso tem sido um papel constante nosso, exatamente para que a gente consiga colocar em prática a empatia. Então, a escuta ativa levou a um padrão ou uma mudança de comportamento social em que a gente vislumbrou a solidariedade como tema principal nesse momento de pandemia. Agora, eu queria trazer três observações. Material de higiene, alimento, né, ou seja, cesta básica, e alguma renda para esses moradores de favela. E aí a gente identificou nesse contexto que esses seriam o principal impacto dentro desses territórios e, portanto, a gente acabou servindo como ponte, o Renê acabou fazendo isso muito bem lá no Complexo, junto com o Raul Santiago e outros pares, servindo como ponte, porque aconteceu um fenômeno muito interessante. O asfalto queria doar e não sabia para quem, e a favela queria pedir e não sabia para quem. E aí os próprios moradores de favela se organizaram para servir de ponte, derrubando o muro entre esses setores que até então era afastado pelas mazelas sociais propostas desde então. Então, assim, eu acho que derrubar esses muros foi extremamente importante para que uníssemos as pontas. Então, de quem quer ou quem gostaria de doar, e obviamente entendeu que o problema era muito mais sério, muito mais grave do que parecia, e as pessoas que moravam nesses territórios que não sabiam a quem pedir, não sabiam quem procurar, e aí acaba entrando jovens responsáveis, com transparência, lisura, e através de instituições sérias, como a CUFA e outras, fazendo esse trabalho. Bem, a TV Aparecida é uma emissora de inspiração católica e sempre que possível trazemos a opinião da Igreja por meio dos bispos do Brasil. Vamos acompanhar então a fala de Dom Pedro Luiz Stringini, da Diocese de Mogi das Cruzes, em São Paulo. A situação do combate ao coronavírus no Brasil é muito complexa, principalmente por conta dos contrastes sociais que a gente encontra no Brasil. Para te dar um exemplo, de acordo com uma pesquisa da Central Única das Favelas, a CUFA, mais de 50% dos trabalhadores das periferias são informais. Então, eles precisam sair de casa,
todo dia para ter o sustento diário, o que acaba se tornando um problema no momento que a gente fala para as pessoas justamente o contrário, para elas evitarem sair de casa. Para falar um pouco sobre isso, sobre o papel da igreja nesse combate, principalmente no auxílio às pessoas que moram nessas regiões, nas regiões periféricas, a gente vai conversar com Dom Pedro Luiz Stringini, bispo da Diocese de Mogi das Cruzes e também presidente do Regional Sul 1. Dom Pedro, muito obrigado por nos receber aqui para a Aparecida Debate. Começo te perguntando como que o senhor tem visto essa situação, principalmente com essa população mais vulnerável. Exatamente. Quando a gente fala em periferia, pensa logo nesses grandes conglomerados urbanos periféricos. A Diocese de Mogi das Cruzes é uma delas. Nós estamos na periferia da cidade de São Paulo, da capital, mas em outras periferias, seja aqui dessa diocese, como toda a grande São Paulo, as capitais todas, o nosso povo sofre muito porque, de fato, não tem como fazer o isolamento do modo como deveria fazer. E muitas vezes há situações precárias também. O que falta para essas pessoas, muitas vezes? Nesses locais, o senhor sente e percebe que ainda falta realmente a chegada do poder público nas periferias, nas comunidades? Bom, isso independente da pandemia, sempre há uma lentidão, sim, dos governos. Agora, claro, não são todas as prefeituras iguais. Tem aquelas que são mais ágeis, tem aquelas administrações que são mais ágeis e aquelas que são muito menos ágeis. Mas eu diria que estamos sempre atrasados. Quando o poder público chega, muita coisa já aconteceu e muita coisa já aconteceu errada. Também nós, muitas vezes, nos atrasamos, demoramos para chegar. Eu acho que esse é um contraditório do bem, né? Essa ideia de sermos, nesse momento, igreja em saída, quando se pede para as pessoas ficarem em casa. A igreja, antes de tudo, tem que se fazer presente, tem que estar lá perto. A gente tem que pôr máscara, tem que falar de longe, usar os meios de comunicação na medida do possível. A nossa presença é uma dupla presença, né? Tem duas dimensões que não pode separar. A dimensão religiosa, espiritual, que o povo tem necessidade, e essa dimensão social de fazer chegar o alimento onde precisa, de fazer chegar o remédio, o cobertor, a máscara onde precisa. Essas duas dimensões são fundamentais da vida da igreja e, sobretudo, nos dias de hoje. O bispo mencionou aí a lentidão do poder público, vocês já falaram algumas coisas a respeito no primeiro bloco, e eu queria que vocês falassem um pouquinho mais para a gente sobre essa dificuldade do poder público chegar com soluções até as favelas, até as comunidades. Vamos lá, Renê. Não estou sem o áudio. Não estou escutando. Tá. A dificuldade, na verdade, que eles dizem ter, na verdade, não existe. Porque existem muitas conexões entre o governo e as favelas. Por exemplo, as associações de moradores, são muitas lideranças, muitas organizações que podem estar na linha de frente, estão na linha de frente, mas fazendo pelos seus meios, né? Sem apoio, sem suporte, sem nenhuma assistência do governo, seja qual for a esfera, estadual, municipal ou federal, né? Então, a gente vê que no nosso país, se não fossem as organizações sociais fazendo, se não fossem as entidades, as pessoas se mobilizando para fazer alguma coisa, a gente teria uma situação muito pior do que existe nesse momento. Sem sombra de dúvidas que isso aconteceria. Então, a gente precisa, de fato, cobrar mais, né, do governo, dessas autoridades, porque esse não é um papel nosso, esse é um papel do governo, esse é um papel das entidades públicas de resolver esse problema, de trazerem soluções, né? E a solução está vindo das próprias pessoas que moram nesses ambientes, nas favelas, por exemplo. Mário. Então, a descentralização de poderes, acho que poderia provocar um resultado bastante eficiente, porque haja visto
que as instituições e o terceiro setor exatamente já está veiculando de alguma maneira as soluções muito práticas e muito pontuais para esses territórios. E trazer como pensamento crítico, né, como consciência plena, que, na verdade, o poder público deveria estar presente ou efetivo dentro daqueles territórios, talvez seja a melhor menção de solução. Eu sempre costumo me indagar as perguntas, né? O grande problema hoje é que quem faz a tomada de decisão faz sem perguntar a ponta, a real necessidade de quem está na ponta. Então, acaba que não mantém uma escuta ativa daquilo que a gente realmente está necessitando ou daqueles mais necessitados do que nós. E aí, acaba que não surge efeito, porque a decisão ela é tomada primariamente e depois se pergunta o que se necessita. Vou tentar trazer um exemplo aqui. Nós fizemos essa pesquisa de campo e identificamos, num primeiro momento, quem seria mais afetado nas favelas. Então, em linhas gerais, seriam as mulheres, mães com mais de um filho, ou com filhos com deficiências, na sua maioria negras, que não vivem com o cônjuge, são autônomas ou profissionais liberais e que vivem e que cuidam dos seus pais, por exemplo, que estão no grupo de risco. Então, assim, identificar isso foi o primeiro passo. Quando a gente identifica, essas mulheres precisam de alguma verba, de algum valor para se manterem. Uma outra consciência plena que a gente traz, né, é que, por exemplo, as cestas básicas, em linhas gerais, elas são montadas por nós, carregadas por nós, homens, até porque é pesado. Então, em linhas gerais, a gente acaba ajudando a montar essa cesta de alguma maneira. Mas elas não trazem itens básicos que, nesse momento de saúde e higiene pessoal, é extremamente importante, um absorvente íntimo, uma fralda para o filho. Então, assim, porque a gente está falando de alimento, mas a gente está falando também de itens de higiene pessoal. E aí, vale uma reflexão do poder público do que realmente ele está fazendo para para protagonizar esse morador de favela, para que ele seja real condutor das suas necessidades. Então, assim, trago essas demandas e essas informações a fim de um grande debate e uma reflexão, porque na maioria das vezes, o poder público, quando tem dúvida, não nos pergunta. É simples, fazer uma pesquisa de campo, perguntar, e aí acaba que as soluções surgem a partir da construção das respostas que a própria ponta desenvolve. Bem, a gente acompanha o Ministério da Saúde, as atualizações de dados com relação ao coronavírus, e a cada dia que passa, aumenta os números de novos casos, óbitos. Como está essa realidade nas comunidades? Mário? Então, nós trouxemos, numa ocasião, nós fizemos um debate com a Defensoria, exatamente porque o nosso maior receio é que essa patologia, esse vírus, né, essa pandemia, ela ataca o sistema de saúde, sistema econômico, sistema de empreendedorismo, ela ataca o sistema, porque ela adoece todo mundo rápido ao mesmo tempo com alguma gravidade, ponto. E aí ela vai causando o caos secundariamente em outros sistemas. Então, esse vírus tira a nossa maior dignidade, o que nos torna seres, ou que nos tornou seres sociáveis, né, ao longo das décadas, ao longo da nossa própria evolução enquanto espécie humana, foi exatamente ter as cerimônias fúnebres, por exemplo, dos nossos entes queridos. Quando nos é tirado isso, é tirado toda e qualquer dignidade mínima que um ser humano tem de despedida de um ente querido. Então, assim, trazer uma reflexão permanente, filosófica, para o que está acontecendo dentro desses territórios, que o nosso maior medo, inclusive, é que casos de morte, de óbito, dentro das próprias residências, já estão acontecendo. Então, assim, Renê deve ter alguns relatos para passar, eu tenho outros relatos que traz indignação por parte de nós, porque a gente era sabido por nós que isso poderia ocorrer. E quais foram as providências e os debates feitos nesses territórios para exatamente tentar minimizar esse impacto, né? Então, assim,
eu percebo que, na verdade, esse vírus causa uma catástrofe muito grande, né, dentro dos territórios, e a gente sabe que a favela ela será muito mais impactada do que o asfalto, porque ele tira o nosso principal patrimônio, que é a nossa dignidade. Renê? A gente observou aqui, por exemplo, nas favelas, que os números de óbitos em domicílios realmente aumentaram muito. Muitas pessoas começaram a morrer dentro de casa. A gente começou a entender, até estava lendo uma reportagem agora há pouco sobre isso. Muitas pessoas começaram a ficar com medo, porque a notícia que se espalhava dentro da favela era: foi para a UPA, vai morrer. Foi para a clínica da família, vai morrer. As pessoas tinham muito medo. As pessoas começaram a ficar com muito medo. E os próprios médicos, os agentes de saúde relataram isso para a gente, que muitas pessoas começaram a não ir mais, mesmo sentindo os sintomas, não ir para esses espaços de saúde, ficaram dentro de casa. Então, consequentemente, os óbitos em domicílios começaram a subir, começaram a aumentar. Então, a gente tentou, de alguma forma, mostrar isso, tentando fazer com que as pessoas consigam, pelo menos, sentir um sintoma mais grave, sentir um sintoma leve, procura um teleatendimento, o telesaúde, tenta falar com o seu agente de saúde comunitário pelo WhatsApp, pelo Facebook, por alguma rede social, mas não deixa de ser atendido de alguma forma, porque às vezes você acha que está muito bem, que você está saudável, que você está bem, mas na verdade você pode já estar grave e não estar sabendo disso. Então a gente tentou de alguma forma mapear, falar, mostrar. Algumas organizações até estão fazendo um monitoramento maior. Eu vi uma no Santa Marta, vi outra no Complexo da Maré, vi outra no Borel, que estão criando o WhatsApp, um número de WhatsApp, para monitorar quem está sentindo os sintomas e ter um número maior, porque as pessoas que estão sendo testadas e tendo a confirmação são apenas aquelas que estão em estado grave. Essas estão sendo testadas, essas estão tendo confirmação. As outras pessoas que estão com sintomas leves ou até mesmo graves, mas que não estão indo para hospitais, não estão entrando nessa contabilidade oficial. Então a gente sabe que o número, tanto de óbitos quanto de casos confirmados, é muito maior. Eu soube já, conversando com alguns gerentes de clínica da família e de UPAs de algumas favelas do Rio de Janeiro, já me disseram, inclusive, que eles estão colocando no óbito como suspeita de Covid. E essa suspeita de Covid, ela não é contabilizada como Covid oficialmente. Tem muitas pessoas não estão sendo testadas, tem muitas pessoas morrendo de síndrome respiratória aguda. Então, tem muitas outras diagnósticos colocados para essas pessoas que não são de Covid-19. Então, os números oficiais não correspondem à nossa realidade. Com certeza, os números são bem maiores. E as pessoas, quando elas procuram atendimento, elas recebem esse atendimento com dignidade, como deve ser com todos? O atendimento médico? Renê? Então, aqui no Complexo do Alemão, a gente tem as clínicas das famílias, a gente tem a UPA, a gente é um complexo, a gente tem uma população de mais de 100 mil habitantes, então é muito gigante. Mas mesmo assim, com 6 clínicas da família e uma UPA, ainda assim a gente tem dificuldade de atender toda a demanda. Mas o atendimento dos profissionais de saúde tem sido excelente. Apesar de faltar insumos, de faltar pagamento, de faltar muitas coisas para que eles consigam trabalhar, mas os profissionais de saúde que estão na linha de frente são nossos contatos, são pessoas próximas da gente, eles estão fazendo um trabalho muito importante, mas eles não estão tendo nenhum tipo de apoio do governo, seja a prefeitura, governo estadual, federal. Então, muitas das vezes, o gabinete de crise do Complexo do Alemão teve que levar álcool em gel, não só teve, como está tendo que levar. Sempre surge essa demanda de levar álcool em gel, de levar máscara para os profissionais de saúde, de levar proteção facial, de levar para quem está ali na linha de frente, porque não está tendo nenhum tipo de assistência da própria Secretaria de Saúde, seja estadual, municipal, federal, enfim, não está tendo nenhum suporte, nenhum apoio. Então, a gente que está aqui na linha de frente da favela, tentando fazer a solidariedade, doando alimentos não perecíveis, material de higiene, trocando gás, fazendo isso, fazendo aquilo, a gente está nessa situação toda,
ainda tem a missão de contribuir ali com os serviços públicos de saúde que não estão recebendo insumos, por exemplo, nesse momento de pandemia. Você percebe isso também, Mário? Então, o reflexo do que acontece na nossa saúde em nível Brasil acaba se reverberando para dentro das favelas. Existe um engajamento muito grande dos profissionais de saúde, sim, porém, a resposta àquilo que a gente tem de equipamento de saúde ainda não é condizente com a demanda, obviamente, que existe dentro desses territórios. Então, assim, é uma questão muito lógica, inclusive, de oferta e demanda, né? Se existe muito mais pessoas apresentando os sintomas, teremos certamente dificuldades e temos dificuldades em atendê-lo. E muito reflexo daquilo que a gente está vendo, e aí no nicho mundialmente falando. Mas eu queria ressaltar que a gente tem falado muito dos profissionais de linha de frente, os profissionais de saúde têm sido esses modelos, esses super-heróis que devem ser ressaltados, devem ser parabenizados, mas existe um outro profissional que trabalha um pouco mais nos bastidores, que, na verdade, ele precisa ser lembrado, e esse profissional ele é morador de favela. É o cara que liga a bomba, é o cara que empurra a maca, que fica na segurança na porta do hospital, da UPA. Esse cara, ele também está na linha de frente lá e sendo considerado também um herói para nós e por nós, que é o próprio morador de favela. O René usou uma frase, eu vou parafrasear, me permita, René, nós por nós mesmos. Bem, nós chegamos ao final do nosso programa, mas eu queria que vocês fizessem considerações finais, então 1 minutinho para cada um, para trazer essas considerações. Vamos começar com o René, por favor. Primeiro, acho que esse debate é de extrema importância e relevância, né, para que a gente possa mostrar o quanto ainda existe desigualdade no nosso país, né, o quanto nós somos ainda desiguais, o quanto ainda a gente sofre com os problemas básicos, o mínimo dos direitos humanos. A gente não tem acesso à água, a gente não tem acesso a saneamento básico, muitas das vezes falta luz. Então, esse debate é muito enriquecedor para que a gente possa falar e mostrar para a sociedade o quanto a gente ainda está sofrendo o tempo inteiro. E agora, com a pandemia, só mostrou ainda mais para o mundo o quanto a gente está sofrendo com tudo isso que está rolando aqui dentro das favelas do Rio de Janeiro e do Brasil como um todo. Mário, por favor. Então, primeiro, agradecer o convite. Eu acho que é um tema que tem que ser quase que um constante, tem que ser, na verdade, tem que ser pauta de política pública mesmo, ou seja, eu entendo que deveria ser uma pasta de governo, as questões da favela, assim como nós tivemos outras secretarias. Eu acho que a favela, ela, a partir desse momento, ela tem que ser temática e construída enquanto informação, enquanto conteúdo, uma vez que ela já é fruto de pesquisa, inúmeras pesquisas, mas nós não queremos só sermos mais o laboratório, a gente quer fazer parte do processo de pesquisa, inclusive coletando dados. E trazer também, na verdade, uma reflexão, ou a gente divide parte das riquezas que o mundo construiu ou que uma minoria construiu, ou a gente ainda vai ficar lamentando por muito tempo as consequências de não ter feito nada. Chegamos ao final do nosso programa e o nosso intuito foi entender a realidade das comunidades com relação ao coronavírus. E por isso contamos com a participação dos nossos convidados. Quero agradecer Mário Sérgio de Souza, o Mário Love, ex-atleta de futebol profissional e fisioterapeuta de formação. Nascido e criado na Vila Kennedy, favela da Zona Oeste do Rio de Janeiro, tem uma academia nessa comunidade. Também é coordenador de esportes da Central Única das Favelas. E durante o isolamento social, por conta da Covid-19, montou um escritório de crise na Vila Kennedy, de onde está capitaneando as ações da CUFA na favela, referentes aos projetos CUFA contra o vírus e Mães da Favela. Também René Silva, que é jornalista, editor-chefe do Voz das Comunidades, jornal que ele fundou com
com 11 anos de idade, para a comunidade do Morro do Adeus. É uma das 13 que formam o conjunto de favelas do Alemão. Atualmente, o Voz é um portal de notícias que cobre as favelas do Rio de Janeiro e mantém um painel atualizado com dados das doenças na comunidade. Para rever esse programa, acesse o canal da TV Aparecida no YouTube e quando você deixar o seu comentário com sugestão ou crítica em nossa página, utilize a hashtag #AparecidaDebate. Na próxima semana, vamos falar sobre população em situação de rua. O coronavírus chega lá também. Nosso encontro fica marcado para a próxima quarta-feira. Até lá!